É preciso saber viver, e para saber viver e valorizar a vida, o Estação 3 de hoje é especial. Começa agora esse bate-papo gostoso, não é mesmo, Fernanda? Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. Estação 3 está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Gil, boa noite. Boa noite. Estamos a caráter? Sim, estamos temáticos hoje. Tudo bem, Paulinho? Tudo boa bem, noite. Fer? Boa noite, Fer. Seja bem-vindo de volta, inclusive. Que bom, que bom. viu, Você que Gil? estava com saudade, eu voltei. O pessoal tava quase já nem assistindo mais. Pois é. Gente, Estação 3, como vocês sabem, é um oferecimento de Anderson Velasco, corretor de imóveis, estilo Ráfia, Chopp Brahma em casa, Alex Sanches e Multiovos. Quem acompanha a gente pelas redes sociais sabe que o tema dessa semana é Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio e conscientização de doenças mentais. E o tema desse ano é A Vida é a Melhor Escolha Sempre. E a gente escolheu convidados a dedo para virem falar com a gente sobre esse assunto Especiais, hoje. né? Vou apresentá-los, a doutora Cíntia Lopes Dias, que é psiquiatra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, pessoal. E o Luiz, que é porta-voz do CVV em Bauru. Seja muito bem-vindo, Luiz. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do CVV. Exatamente. Boa noite. Eu quero começar então fazendo a pergunta-chave para quem por acaso não sabe, para a gente introduzir o assunto, né? Como que surgiu e o que é a campanha do Setembro Amarelo? Bom, alguns falam de uma história de um carro amarelo lá nos Estados Unidos, tal. Eu não gosto muito de ir por essa linha. Eu prefiro acreditar que a Associação Brasileira de Medicina, como é que não é? A Associação Brasileira de Medicina, a AMB, e a Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Isso, e junto com o CVV, a partir de 2015, começou a fazer esse movimento de conscientização, trazer mais informação para a sociedade em geral sobre a prevenção do suicídio. Então, em setembro até, aliás, porque dia 10 é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, então a gente achou que seria legal fazer o mês de setembro, e a cor amarela é a cor da atenção, para a gente ter mais atenção com esse assunto. Então, a partir de 2015, a gente, todos os anos, apesar que a gente gostaria de fazer um setembro amarelo o ano inteiro, né? Mas em setembro a gente faz essa intensificação de informação para que as pessoas possam ajudar os outros de alguma maneira, todos nós. E a melhor maneira de a gente tocar na ferida, né, é falar sobre, né, não ter vergonha de falar a respeito, né, do suicídio, né, que às vezes a gente tem um certo tabu de falar sobre isso, né. Aliás, os tabus são os que mais atrapalham as pessoas a entenderem melhor o assunto, a buscar informação, conhecer, porque as pessoas precisam saber, ter conteúdo para conversar. Ninguém conversa daquilo que não conhece, ninguém fala. E durante muitos anos essa epidemia muda só ajudou a piorar os números do suicídio, né? Sim, então, a gente fala, né, que não é não falando sobre o problema que ele deixa de existir, né? Na verdade, para a gente resolver problemas, genericamente na vida, a gente precisa falar, discutir, amadurecer hipóteses e estratégias de enfrentamento, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje. E falar da maneira adequada, né? Exato. E os números assustam, né? O próprio site da campanha, Setembro Amarelo, se você jogar ali no Google vai aparecer o site da campanha. A estimativa é que são cerca de 14 mil suicídios por ano no Brasil. É muita coisa. Doutor, é claro que não é um fator só, mas o que contribui, o que pode levar uma pessoa a pensar na possibilidade de tirar a própria vida? Bom, Fernanda, assim, a gente tem uma estatística bem alarmante para as questões de saúde mental, né? Então, estima-se que aproximadamente 97% das tentativas de suicídio estão relacionadas a transtornos mentais, a presença de doenças da mente, né? Que leva a pessoa a uma complexidade imensa de sintomas, diagnósticos diferentes, e leva a pessoa a chegar nesse desfecho, que é um dos piores desfechos na psiquiatria, né? Que é a morte por suicídio e mortalidade, né? E as doenças mentais são são situações, condições muito complexas. No geral, as doenças mentais são multifatoriais, né? Não dá pra gente falar, eu deprimi porque meu marido largou de mim, ou eu deprimi porque eu perdi meu emprego. Assim, pode ter relação, lógico, com essas situações ambientais, mas é um conglomerado de fatores biológicos, fatores de neurodesenvolvimento, desenvolvimento psicoemocional,
de fatores ambientais do momento, né? Existem fatores de risco, fatores de proteção para sintomas de doenças psiquiátricas, entre elas a depressão, né, que é a maior causa, e para suicídio, para esse desfecho também. Então, a gente trabalha, quando a gente fala em prevenção de suicídio, prevenção de doença mental, lidando, diminuindo os fatores de risco e tentando aumentar os fatores protetores, né? Quase um cabo de guerra que a gente faz aqui, né? E o quanto que a pandemia contribuiu para o aumento desses diagnósticos ou não, doutora? A gente tem dados que a pandemia, a nível global, tá? São estudos, revisões de vários estudos, aumentou em torno de 25% a taxa de depressão, né? Então, vamos pensar estatisticamente falando, né? Um planeta que tem 8 bilhões de pessoas, faz as contas, um quarto. 25 é muita coisa. É muita coisa. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender que a pandemia foi um fator ambiental muito impactante, porque gerou consequências para a vida das pessoas, trouxe mais situações de dificuldade a serem enfrentadas, e as populações que já estavam mais vulneráveis, ou que já tinham doença mental ativa, sem tratamento, ou que tinham muitos fatores de risco, mas ainda estavam subsindrômicas, né, sem sintomas e diagnóstico propriamente dito, ficaram mais expostas, ficaram mais em risco. Isolamento social foi uma das principais causas, né, do adoecimento mental durante a pandemia, seguidas por perdas financeiras, né, perdas de empregos, a crise econômica aqui é muito complexa, não é só pela pandemia, tem toda uma situação mundial, mas isso impacta muito na vida das pessoas, traz mais dificuldades. Também tem fatores mais específicos, individuais de cada grupo populacional, né, mas tem as questões de, por exemplo, muitas pessoas que têm um ambiente de violência doméstica, não só violência física, mas abusos psicológicos, né, ficaram mais expostas. Crianças adoeceram imensamente mais na pandemia pela falta da socialização, que isso é muito importante para o neurodesenvolvimento, assim como também pela maior exposição a esses ambientes de maior abuso, né? A gente leva em consideração, pegar uma linha de tempo também, que as pessoas quando falavam que iam ao psicólogo, ao terapeuta, era a pessoa maluca, ai, não preciso disso. Preconceito. Um preconceito muito grande por parte de pessoas que não eram tratadas, né? Sim. Que a gente até fala em rodas de amigos que todo mundo precisa passar por uma terapia para melhorar a vida e abrir os caminhos. Terapia né? é vida. É vida. E quando identificar, né? A senhora trouxe hoje alguns pontos. Você, por Desculpa. favor. Você trouxe alguns pontos importantes ali da gente falar pós-pandêmicos, como a Fer apontou. E como é o momento de se identificar? Tá, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso, não basta só meus amigos, não basta só a família. Qual é o momento que eu vou precisar de ajuda? Aproveitando, até complementando, um tema até que eu queria também entrar, Joe, a gente vê, por exemplo, tem um fato que ocorreu recente até, pode falar recente, acho que não sei se tem anos, do cantor do Linkin Park, né, que estava aparentemente, né, alegre, né, feliz e tal, e veio a cometer suicídio. A gente vê jogadores de futebol relatando depressão e tudo mais, né? Então, só para complementar, né, porque às vezes quem está de fora não vê a pessoa bem feliz, né, ou então com sucesso, seja famoso ou financeiro, e nem se toca para esse detalhe que o Dionísio comentou, né? Na verdade, para a gente ter um diagnóstico de doença, né, nós precisamos ter alguns grupos de sintomas dentro de um tempo determinado, e obrigatoriamente para isso ser sintomas, isso impacta em prejuízos a várias áreas da vida da pessoa, né? Isso a gente fala de doenças, mas antes da doença a gente tem o sofrimento emocional, sofrimento mental. Então, quando a gente está, qualquer um de nós aqui, todos, eu acho que já enfrentamos situações difíceis, traumas ou dificuldades bem complexas. E quando a gente tem situações ambientais na nossa vida e a gente tem dificuldades de nos adaptarmos, ou de enfrentá-las, ou de nos ajustarmos àquela nova situação, àquela realidade, e isso está causando algum sofrimento emocional, já é momento de procurar ajuda, né? Não precisa ser um médico propriamente dito, mas já é o momento de procurar um psicólogo, né? Porque o psicólogo ele vai te ajudar a avaliar a maneira que você funciona, seus padrões de processamento de dados, que é o padrão de pensamento, o padrão de reatividade emocional e o padrão de comportamento, que são as estratégias de enfrentamento que a gente utiliza. E às vezes a gente tem padrões que isso
biologicamente é natural de qualquer espécie, né? A gente aprende na nossa infância e adolescência de uma maneira ativa ou passiva e a gente tende a repetir esses padrões no automático se a gente não prestar atenção. Muitas vezes, enfrentar situações nesses padrões torna aquela interação mal adaptativa. Então, a gente precisa ir na terapia para a gente reavaliar isso e treinar novos padrões, adquirir novas habilidades e novos repertórios. Então, eu costumo explicar para os pacientes que o momento de buscar ajuda não tem um momento pré-determinado ou protocolar. É uma demanda individual de cada um, né? E sim, em algum momento, seja já fazendo terapia ou mesmo não fazendo terapia, mas dentro de uma situação mal adaptada, você começar a apresentar sintomas, aí sim, você precisa também buscar uma ajuda médica. Para a gente entender quais seriam esses sintomas que ajudam a fechar o diagnóstico. Por exemplo, vou falar aqui dos transtornos de humor, que são os transtornos mais comuns e que têm maior incidência aí, dentre outros, mas de tentativas e suicídios executados, né? Por exemplo, alterações de ânimo, de disposição, de energia, de prazer com as suas atividades, cansaço, fadiga excessiva, seja físico ou mental, alterações do sono, tanto aumento da necessidade de sono, quanto a redução da necessidade de sono, alterações do apetite, tanto para mais quanto para menos, pensamentos de culpa excessiva, menos-valia de uma maneira injustificada, pensamentos de desesperança com a vida, que é um dos primeiros indícios de um risco, aí, vamos dizer, de suicídio, né? Ideias propriamente, né? Comportamentos autolesivos, né? Tem vários grupos de sintomas para, por exemplo, depressão, que foi o que eu te falei. Mas também a gente tem, né, outros transtornos de humor, como transtorno bipolar, que envolve fases de euforia, maior irritabilidade, né, que são um diagnóstico diferencial também para a depressão. A gente tem outros transtornos que não são os de humor, mas, por exemplo, os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, surtos psicóticos, sejam induzidos por substâncias ou não, que também aumentam muito o risco de suicídio. A gente tem as dependências químicas, os transtornos de abuso de substâncias, que não é só as dependências, mas o uso abusivo já aumenta muito o risco. São um grupo de doenças muito importante que tem... Potencializam, né? Isso, potencializam e aumentam muito o risco da pessoa chegar a esse tipo de sintoma. Temos também outros transtornos, como os transtornos de personalidade, né? Dentre eles, transtornos de personalidade de impulsividade emocional, de oscilação emocional, que vulgarmente a gente tem, tecnicamente também o nome de transtorno de personalidade borderline, né? Mas tem outros transtornos de personalidade também envolvidos em risco de suicídio, como de dependência emocional, como de histrionia, tem vários, né? Então, essas doenças, que cada uma com as suas particularidades, mas no geral tem sintomas de humor, sintomas de ansiedade, até síndrome do pânico aumenta o risco de suicídio, porque às vezes uma coisa é tão insuportável que a pessoa só quer sair daquela situação e se aliviar. Então, assim, se você funcionava de um jeito, não tinha aquilo na sua vida, e não é de um dia para o outro, não é um botãozinho que liga e desliga, né? Mas você começou a apresentar isso, está na hora de rever. E esses são sintomas como qualquer outra doença. Se você tem uma apendicite, você vai ter febre, você vai ter dor abdominal, alteração do seu hábito de evacuação. E você entende que isso é uma doença e você busca um médico para você tratar isso. As doenças mentais também. Exato. São doenças como outras quaisquer que precisam de tratamento e as consequências negativas dessas doenças são muito evitáveis. Interessante. E, Luiz, a doutora ela trouxe um ponto também que é legal a gente trazer para a conversa, da questão do isolamento, né? Que a pandemia trouxe esse distanciamento e cada vez mais a gente vê as pessoas distantes. As pessoas perguntam do outro, mas não quer ouvir, né? Então, até a sua camisa, você está aqui com uma pergunta, né? Como vai você? Qual é o papel do CVV nesse contexto todo para ouvir as pessoas e ouvir quem precisa no momento que precisa? O CVV, escutando a doutora falando, ele acolhe muitas dessas pessoas que estão nesse começo aí. Né? Porque a gente tem esse mito, esse tabu de que a gente precisa estar muito ruim para procurar ajuda, né? Para procurar um psicólogo, um psiquiatra. Eu não sou especialista, então não sei qual deles, mas que precisa de ajuda, precisa. Então a gente atende muitas pessoas que estão com dores, com sentimentos... Eu não gosto de chamar sentimentos ruins, porque eu não entendo os sentimentos como ruins, né? São sentimentos. E elas vão acumulando isso.
elas não dividem, elas não colocam para fora, elas vão achando que isso daí é normal para elas vão achando que estão aguentando, aquela história que não dá o fardo maior do que você pode carregar, não é tão assim, a gente de vez em quando dá umas tropeçadas e precisa de ajuda. Esse é o mais importante de tudo, é a gente perceber que a gente precisa de ajuda. Eu sempre falo que se você está com alguma dificuldade, procure, nem que seja o primeiro passo, o CVV, para conversar um pouco, entender que você precisa de uma ajuda especializada, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, fazer a terapia. Aí os especialistas vão dizer o que é melhor para ela, mas o principal que a gente entende é que a pessoa se olhe, veja que tenha dificuldades, entenda que isso é comum, e que ela precisa procurar ajuda. Porque fica muito difícil você ajudar aquele que não quer ser ajudado. Se você pensar no CVV, a gente não faz ligações para as pessoas, porque a gente entende que tem que ser na hora que ela entende que é melhor para ela. Só que tem gente que demora demais. E vai acumulando. A gente usa o termo no CVV do copo d'água, que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e a pessoa vai levando aquilo, uma hora acontece qualquer outra coisa, e esse copo transborda, né? E aí, muitas vezes, a sociedade também, por não conhecer o assunto, fala, a pessoa tirou a vida por isso ou por aquilo. Não é por isso ou por aquilo, é também por isso e também por aquilo. Mas esse caminhar, esse processo que vai fazendo esse copo enchendo, e ele não procura ajuda. Ele acha que ainda tem vergonha de falar que está indo no psicólogo, no psiquiatra, que está tomando um medicamento. O que as pessoas vão achar? Que eu sou louco? E esse tabu impede para que as pessoas peçam ajuda. E a gente consiga diminuir esse número de pessoas pensando em suicídio, né? Até pensar em suicídio é uma coisa que pode passar pela cabeça de muitas pessoas. O problema é quando esse pensamento é recorrente, é a ideação suicida, é toda hora. Acontece um fato novo, ele pensa, resolve, acontece outro, ele pensa de novo. E ele vai carregando isso. E como que funciona o trabalho dos voluntários do CVV? Que mais um preconceito que existe é, eu vou ligar lá e o que ele vai me falar? Que eu vou ficar falando o quê? Então eu vou conversar com um amigo meu. Acontece um preconceito da seguinte forma. O meu problema é muito pequenininho. Eu não vou ocupar o tempo do CVV. Só que esse problema é pequeno, mais outro pequeno, mais outro pequeno. Mais um pouquinho d'água no copo. É aquilo que a gente estava falando, né? Então, o que a gente faz lá no atendimento? A gente serve muitas vezes como um espelho para a pessoa. Né? A gente chama no CVV de respostas compreensivas, que nada mais é do que devolver para a pessoa aquilo que ele está trazendo para a gente. Né? Pode ser que muitas vezes ele se ouça e fale assim, nossa, eu estou falando isso mesmo? Será que é isso? E pensando no seu problema, você pode encontrar a solução. Né? Eu falo sempre nas nossas conversas que o maior problema do mundo é o nosso. Sempre, sempre. A maior dor é a nossa. Indo nessa linha de raciocínio, quem é a melhor pessoa para resolver? Nós mesmos. A gente mesmo. Né? Só que muitas vezes a gente está com um pensamento incongruente, a gente não está entendendo, a gente não está cada coisa num lugar, a gente não está conseguindo juntar tudo, afastar um pouco do problema. A gente precisa ver de fora, né? Muitas vezes sim, né? Dentro do problema, ou então você vai dividir com alguém, a pessoa sempre tem ali um conselho banal, uma solução rápida para um problema de 10 anos que você está carregando, a pessoa não está interessada em tratar a causa, ele só está interessado em resolver o teu problema, e a gente é tão soberbo que a gente resolve o problema dos outros rapidinho, mas os nossos a gente não resolve, né? Então no CVV a pessoa que liga, ela vai ser acolhida com carinho, com tranquilidade, com aquela calma, num ambiente acolhedor, favorável, livre de ameaças, protegido pelo anonimato. Ela não precisa falar quem ela é, de onde que ela está falando, quantos anos tem, nada. Mas desculpa, quem liga para o CVV? Todo mundo, de 5 anos de idade a 90 anos de idade, com todos os tipos de situações que você possa imaginar. Todos. É difícil a gente apontar um ou outro. Lógico, a gente está falando em isolamento, a gente está falando em pandemia, dificuldade financeira, dificuldade em relacionamento, dificuldade de relacionamento pai e filho, marido e mulher. Sim, né? Mas tem a pessoa que liga porque o gato morreu. Tem a pessoa que liga porque discutiu com o vizinho e está amargurado, está carregando aquela culpa, aquele peso. Enfim, todo tipo de pessoa, né? Então, a pessoa, muitas vezes,
protegida pelo anonimato, sem falar quem é, e pelo sigilo, ou seja, tudo que é conversado lá não sai de lá, nem entre a gente, entre nós voluntários, a gente conversa especificamente do assunto, do que foi o atendimento. Então, às vezes, e eu diria muitas vezes, a pessoa se sente confortável para falar. Mais do que até com alguém que ele não sabe o que ele vai fazer com essa informação. O Dil perguntou quem liga. E quem atende? Quem atende? Pessoas comuns, dispostas a doar um pouquinho de tempo e calor humano para essa pessoa. Qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV? Tendo mais que 18 anos, pode. Mas ele vai participar de um programa de seleção. Esse programa de seleção, que dura mais ou menos de 2 a 3 meses, é um tempo que você, candidato, entende que o trabalho você se encaixaria nele. E também nós, facilitadores do curso, entendemos que você está na hora de ser um voluntário. Por quê? Lá no CVV a gente não tem cliente nem paciente, diferente do consultório. A gente chama a pessoa que liga de a outra pessoa. E muitas pessoas que estão fazendo o curso, naquele momento, está mais para outra pessoa do que para voluntário. Ele precisa muito mais ser ajudado do que ele está em condição de ajudar. Então, a gente entende que até um carinho e um cuidado com essa pessoa que a gente tem, e no final, às vezes até no meio do curso, a gente já chega particularmente e comunica a pessoa que naquele momento ela não está apta, mas que ela tem o convite aberto para que ela faça no próximo Porque as pessoas que atendem também precisam cuidar da própria saúde, não absorver os problemas também, porque mexe muito, né? Mexe, mas a gente tem algumas... porque o CVV não é só um trabalho voluntário, é uma proposta de vida. Então, quando eu falo de acolhimento, quando eu falo de não julgamento, não preconceito, ouvir mais do que falar, dar menos palpite, dar menos conselho, direcionar menos, isso é uma proposta de vida que a gente vai trazer para a nossa vida. Senão, se a gente fizesse nas 4 horas do plantão e saísse de lá e fosse outro, a gente seria um personagem ali e não funciona. Isso não dura muito tempo, né? Então, primeira coisa que você vai ouvir quando eu estiver facilitando um curso de formação de voluntários, primeira coisa, no primeiro dia do encontro, eu falo, o CVV não é resolvedor de problema. Então, pode chocar às vezes. Como assim eu vim aqui para ajudar os outros, eu não vou resolver? Gente, a gente não resolve os nossos. Vai resolver dos outros, né? Então, sabendo que nós não somos resolvedores de problema, mas a gente também confia que a pessoa vai encontrar o caminho dela uma hora, né? Que a gente não tem que aconselhar, que a gente não tem que direcionar, que o problema é da pessoa e o meu foco não é o problema no atendimento. O foco do atendimento do CVV é o que aquele problema está trazendo para a vida da pessoa. Porque eu seria também muito soberbo de apontar para ela, aconteceu isso, então você está sentindo isso. Não. Os sentimentos, eles se confundem. A gente não está acostumado a trabalhar, a entender os nossos sentimentos. A gente não conhece. Né? A gente muitas vezes levanta uma barreira, coloca uma máscara, coloca uma armadura para não sentir aquilo. Porque a gente ainda acha que sentimento é ruim. Sentir raiva é ruim, sentir ódio é ruim. Não sei. São emoções bem naturais, né? Saber entendê-los e olhar para você, ver as suas dificuldades. É muito difícil olhar no espelho e se encarar, né? Se olhar no espelho e entender, falar, eu tenho dificuldade aqui, eu preciso de ajuda aqui. Os gaps são esses, né? Doutor, ele comentou até, falando, ligam de 5 anos até, né, enfim. O jovem, muitas das vezes, né? O jovem, né? Tipo, nós jovens, né? Não tem jovem, né? Talvez não tenha a maturidade para entender, porque desenvolvimento emocional, né? É a vida toda, né? A gente então, às vezes a criança, enfim, e o jovem não tem essa maturidade para entender, olha, estou precisando de ajuda, né? Então, o pai ou o amigo que está próximo, que é mais velho, como ele... Porque você citou até fator biológico, né? Então, como é que funciona, assim, para eu identificar, meu filho, criança, precisa desse apoio profissional, ou adolescente, ou... Até porque para virar um deboche, falar, você está precisando de terapia, vai, traz mais uma. E até essa questão biológica. E até essa questão biológica. Tem um deboche, tem nossa, se é genético, tem uma fase para virar a chave, assim. Não tem, na saúde, principalmente na saúde mental, não tem nada, não é uma ciência exata. A gente trabalha com indivíduos
que é um conglomerado de muitas variáveis. Então, o indivíduo é indivíduo, é individual, né? É único. A gente sabe, né, que a fase de neurodesenvolvimento, desenvolvimento psicoemocional, a adolescência, ela não termina aos 18 anos, né? A gente é adolescente até os 21. Hoje acho que até os hoje 40, né? tem algumas pessoas que... né, Tem pai mandando o filho embora se de casa, né? Pelo identifica, amor né? de Deus. Mas assim, em termos de desenvolvimento cerebral, né? O nosso cérebro, ele nasce anatomicamente, a forma dele está pronta, só que as conexões não estão prontas, né? Prontas é a maneira de dizer, mas elas não estão elaboradas, não estão desenvolvidas. Então, esse processo que tecnicamente a gente chama de sinaptogênese, ou seja, a gênese das sinapses, né? A formação das sinapses. Ela começa, sim, na vida intraútero. Lógico, a criança precisa sair, saber respirar, coisas básicas que neurônios comandam. Só que essa questão, tanto cognitiva quanto emocional, é desenvolvida fora do útero. Né? Principalmente. Então, a gente tem fatores, por exemplo, gestacionais, que são fatores biológicos associados a transtornos mentais, né? Por exemplo, infecções na gestação, uso de substâncias, álcool, tabagismo, não estou falando só drogas, não, né? Você já tem alguns estudos que demonstram que a presença de depressão e ansiedade ativas na mãe durante a gestação e o puerpério, que é logo imediatamente após o parto, já é fator de risco para essa criança ter sintomas ao longo da infância e adolescência, né? Então, assim, a gente tem fatores de risco biológicos também super preveníveis, se a gente falar mais sobre isso, mas essa criança, ao sair do útero, ela vai enfrentar uma série de questões. Então, tem fatores de risco durante a infância e adolescência que a gente... abusos físicos, sexuais, psicológicos, né? Bullying. A gente estava falando aqui antes de começar sobre bullying, né? Bullying é um abuso. As frustrações da vida que acontecem. Tensão nos estudos. Sim, as questões normais são pequenos pontos de dificuldade, mas fatores de riscos para adoecimento mental em criança e adolescente, né? A gente tem alguns bem determinantes, não que aconteceu isso, vai adoecer, mas é um fator, muito risco de se adoecer. A gente põe essas crianças e quanto mais fatores de risco ela vai acumulando, a gente nomeia como ultra alto risco na literatura, né? Então, a gente... perda parental precoce, né? Doenças na infância, por exemplo, tem pacientes que tiveram, sei lá, doenças autoimunes, doenças hematológicas, um câncer, são coisas mais raras, mas também impactam na saúde mental desse indivíduo e na sinaptogênese. A gente tá fazendo sinapses e formando sinapses a todo vapor até os 14, 15 anos. Aos 14, 15 anos, a gente tem um fenômeno que a gente chama de poda neuronal. Né? O cérebro ele vai lá, pensa numa árvore que vai se ramificando e se conectando com outras coisas, e tem sinapses que a gente usa mais e usa menos. Isso é até uma questão evolutiva da nossa espécie. Aí a gente chega lá, o cérebro, se eu começar a fazer sinapse torta direita para sempre, vai dar tilt, né? Vai queimar o chip, né? Então, o que eu faço? Eu vou, baseado no ambiente que essa pessoa vive, para facilitar a sobrevivência dela, eu vou cortar as que eu não uso. Então, a gente chama esse fenômeno de poda neuronal, né? Então, existe esse fenômeno na adolescência e... pensa, numa criança que está num ambiente muito conturbado, muito adoecido, abusando de substâncias, a gente vai cortar as sinapses boas e a gente vai manter as ruins, mas as mais disfuncionais, né? E essa criança tende, durante a adolescência e a juventude, a adoecer muito mais facilmente, né? Então, durante a infância e adolescência, é muito interessante a gente ir observando fatores de risco, né? Então, é legal ter um aconselhamento dos pais com psicólogos. Tem pais, assim, que investem em psicoterapia. Os pais também precisam. Exato. Também precisam. Depende muito também do ambiente. Às vezes o ambiente familiar é muito adoecido, já vem de gerações, muitas coisas disfuncionais, né? E a gente precisa ficar atento a fatores de risco. Tipo, se a família inteira tem tal doença, ou doenças mais graves, mais acometedoras, geneticamente existe um risco. Não é determinante. Hoje a gente fala muito em epigenética na saúde mental, que é a interação da genética e o ambiente, principalmente esse ambiente até a segunda década de vida, né? Então, a gente precisa ficar de olho.
tem genética positiva familiar, principalmente familiar de primeiro grau, que é pai, mãe, irmão e filhos, né? Então, tem genética positiva? Ok, fica de olho, né? Sofreu complicações gestacionais, teve problemas gestacionais? Fica de olho. Está sofrendo situações, a gente precisa, os adultos ao redor dessa criança, inclusive o ambiente educacional, que é um ambiente também protetor, era para ser protetor para a criança, a gente fica atento a esses fatores, identificando esses fatores. Você começa a identificar comportamentos. Cada um é um indivíduo, mas existem comportamentos padrões. Se a criança ficar muito desviante dos padrões para aquela cultura, para aquela comunidade, para aquela sociedade, não quer dizer que ela é doente, mas ela talvez precise de um pouquinho mais de atenção, no acompanhamento, exatamente, né? A gente tem, por exemplo, a gente falando de suicídio, né? Saiu o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde ano passado sobre como que está estatisticamente, epidemiologicamente isso no país. E existem grupos populacionais muito vulneráveis, população LGBT, né? Putz, Cíntia, você está sendo preconceituosa. Não é, que essas pessoas, simplesmente por não serem iguais aos outros, dentro da naquele população desenvolvimento, indígena também existe. população indígena, Exato. e acentuadamente no norte do país, é uma Sim. taxa disparada de suicídio, mas e adolescentes indígenas. E alguns grupos profissionais também, né? Sim. Também militares, Sim. médicos Sim, também, né? No geral, a população que está ali à beira da sociedade, né? Profissionais da saúde, população. Eu tenho muito paciente educador, né, que trabalha em escolas públicas, né? A gente tem profissionais da segurança pública, são populações, mas essas populações, se a gente prevenir o risco lá atrás, embora o ambiente na fase adulta seja mais propiciador de sintomas, a gente diminui o risco de adoecimento. A gente não está acostumado desde pequeno, lidar com as perdas, com dificuldades, né? Eu sempre falo nas palestras, e você tem uma criança em casa, você tem um pet, o pet morre. Aí, o que os pais fazem querendo ajudar? E eu entendo que é querendo ajudar. Ele vai lá e compra outro pet. Ou faz uma ação melhor, adota um pet, né? Que bacana. Mas a criança não... A criança não desenvolveu entendeu. essa... Aí amanhã morre o vovô. Não dá para comprar Pra outro outro vovô. vovô. Então, essa criança com dificuldade de entender os sentimentos, lidar com eles, vira um adulto que também não consegue. Sim. Só para fechar, É tão então... simples, né? Né? Não tão simples, Não, mas é na necessário, lógica, né? Mas é você, difícil, você mas começa com uma é- atitude que poderia ser simples do diálogo, do ensinamento, e você deixa aquilo e aquilo vai somando em Seria um outros momento aspectos Você da dele sua quer vida. explicar proteger, pro né? filho. Então, é isso que eu ia abordar. Para fechar essa questão que Dos eu pais. abordei, que você estava comentando, o importante, às vezes o óbvio precisa ser dito, Com né? certeza. Mas o importante é fazer observar, né? Sim. E é o mesmo ponto que o Dionísio comentou e que o professor falou, de ter a maturidade de entender também os pais, né? Ou então os amigos próximos, ter a maturidade de entender, de fazer essa observação e buscar um apoio, ajuda, Sim. né? Reconhecer e talvez ir por esse caminho também é Sim. complicado, né? A gente precisa, né, falando até um pouquinho, entrando nessa área de prevenção, a gente precisa, não é só profissional de saúde que previne suicídio ou doença mental, né? É toda a comunidade, né? A gente está fazendo aqui, vocês são comunicadores e vocês têm uma responsabilidade absurda nesse processo, tão né? ajudando também. A mídia tem uma responsabilidade, assim, de falar sobre isso sem sensacionalismo, sem querer lacrar, sem querer, sabe? Assim, a gente precisa falar sobre ciência em saúde mental. Né? Então, assim, tem muita gente que não sabe que esses são fatores de risco. A gente precisa começar a psicoeducar essa população. Acha que é normal, que é uma fase que vai passar. Você fala, putz, mas a criança passou um monte de coisa lá atrás e não desenvolveu nada, meu Deus. Existem cérebros diferentes, personalidades diferentes, mas eu acho que assim, as pessoas precisam ser melhor psicoeducadas em saúde mental. As pessoas, eu digo, em geral, adultos. Na escola, eu acho que seria fundamental ter uma disciplina de saúde educação emocional, em saúde, né? e saúde mental dentro disso, né? E a gente consegue trabalhando, né? Você expor, por exemplo, a população adolescente mais tardiamente a substâncias é uma coisa que previne muito doença mental. Uma coisa é você fumar uma maconha
com 25 anos de idade. Né? Não estou instigando ninguém a falar uma coisa. Mas o cérebro já está mais Sim, formado. o cérebro o processo forma. de sinapses já está mais estabilizado, embora aconteça ao longo da vida como um todo. Mas, e se a gente for ver uma criança de 9 anos, eu já tive, né, em trabalho SUS, crianças de 9 anos usuárias de maconha, assim, você fala, meu Deus, para onde que vai esse cérebro, sabe assim, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de prevenção e a gente precisa falar, não de uma maneira senso comum, né? Tipo, ai, já passa, Sim. né? Não, calma, não é tudo fica isso. Amanhã vai ser um dia melhor. Para de frescura. Né? Ou então aquelas Falta velhas Deus na frases. sua vida. Isso, É ótimo. as soluções mágicas. E a gente nomeia isso que ele falou de preconceito, de julgamentos, a gente nomeia isso na literatura como estigma, né? Isso é uma variável. A gente tem muito artigo, inclusive, saindo sobre estigma em saúde mental, né? Porque tem um ciclo vicioso, assim, né? Você tem um estigma ruim, você não trabalha o que você precisa trabalhar, aquela pessoa fica mais desesperançosa, ela começa a colher consequências negativas, ela meio que desiste, e aí, estou falando assim leigamente, né? Mas, e o ciclo se completa, né? Então, a gente pode, trabalhando com redução de estigma, psicoeducação baseada em evidências, uma orientação da comunidade em geral, assim, a gente vai conseguir identificar precocemente. É tão difícil de enxergar isso, né? Você, olha, só um exemplo bobo aqui, né? Que às vezes acontece lá no CVV. Uma mãe liga e fala que o filho não consegue lidar com o filho. E ela fala para você, nossa, eu queria tanto que meu filho ligasse para o CVV para conversar com vocês, né? Mas quem está ligando é a mãe, né? Então, se você tem um filho com problema em casa, com alguma dificuldade, o pai também está com dificuldade. Com certeza. Mas ela não está enxergando que ela precisa de ajuda. Ela acha que a ajuda tem que ser só para o filho. E o que a gente faz no CVV? A gente fala, olha, fala para ele ligar para a gente, mas e você, como é que você está? Vamos conversar um pouco? É nisso que eu queria entrar. Ela precisa essa quebrar porta, esse né? negócio Não, e fala, o problema é só do outro. Eu E não tenho uma problema. coisa que você citou também, Luiz, você falou, eu não gosto de falar que os sentimentos são ruins, porque sentimentos são sentimentos. Né? E todos nós temos fragilidades e todos nós temos momentos que estamos mais vulneráveis ou não e que sentimos raiva, tristeza, ódio, dor, alegria e tudo isso vai passar. Como aprender a lidar com esses sentimentos e aquilo que eles nos causam para que a gente não fique refém disso? Sim. Existem formas. Né? Existem. Eu também, fora ser médica, psiquiatra, eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, existem outras vertentes também, mas a gente nomeia de emoções, né? Não só sentimentos. Sentimentos acaba sendo uma interação entre emoções e pensamentos, né? Tem diferença. Sim, né? Então, pensamentos fatos, te dá um fato. Esse objeto caiu, né? Agora, putz, eu sou azarado. Isso é um pensamento, né? É uma interpretação. Dependendo da interpretação, isso tende a gerar uma reação emocional assim ou assado. Né? Se eu penso que eu sou azarado, eu acho que eu não ficaria feliz. Eu acho que a tristeza Aí ou começa emoções... a te trazer outros sentimentos. Exato. Isso. Isso. E existem reações comportamentais a isso. Já que eu sou azarado, nem vou tentar mais nada, né? Então, existem ciclos entre gatilhos, que são fatos, interpretações, que são pensamentos, emoções e comportamentos. E isso é um processo natural da nossa espécie, né? Nós pensamos, sentimos e agimos. Essa é a nossa vida. A gente chama isso no CVV de ciclo da vida. Exato. E isso é natural. Então, as pessoas, às vezes, tem pessoas querendo tratar, e tem doenças a serem tratadas, mas a gente precisa ajustar as expectativas das pessoas, porque elas vêm assim, eu não quero mais sentir ansiedade. Aí eu até brinco com os pacientes, falo, então você vai ter que morrer e nascer uma planta, porque... Pra quem acredita em reencarnação, né? Assim, mas a doença você do deveria século. ter nascido Gato, uma planta. Eu nem cachorro. sei se plantas têm... São ansiosas. até gatos e cachorros têm emoções, né? Assim, Sim, eu não sei se emoções, plantas sim. têm emoções, mas assim... então, não dá. Você vai ter que vir na próxima, sei lá, vida, qualquer coisa assim, como uma pedra, talvez, quem sabe aí, né? Porque não é possível, não vai ser... Eu falo para o paciente, isso não é uma meta realista. Não vai dar, né? É normal a gente sentir ansiedade. Por exemplo, você vai prestar um concurso, o concurso da sua vida. Normal você ficar apreensivo.
tem uma liberaçãozinha de adrenalina fisicamente, você tem um frio. Poxa, eu tô aqui falando com você, eu não sou muito das redes sociais. Minha barriga tá com um friozinho aqui na barriga, normal, assim, eu dou uma gaguejada, né? Tudo bem. Então, são emoções naturais. São desagradáveis, um pouco desconfortáveis? Podem ser em maior ou menor grau. Mas a gente precisa treinar habilidades para lidar com essas emoções. Raiva, a mesma coisa. Emoções negativas, a gente chama de negativas na TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que tem um desconforto ou um mal-estar com aquela emoção. Né? Elas fazem parte até um certo ponto. Quando elas escalonam, isso pode virar sintomas, né? A gente precisa ficar um pouco alerta a isso. Mas além disso, elas sinalizam coisas pra gente, emoções negativas. É que às vezes a gente não está pronto para enxergá-las, né? Exato. Por isso que eu acho que a educação em saúde mental é muito importante. E eu acho que vocês devem falar sobre isso. Um dos primeiros cursos que a gente faz quando a gente se torna voluntário, né? Que você vê muito certinho, né? Aquela coisa. Então ele pede para que você coloque essa proposta de vida em prática, mas ele também te oferece ferramentas para isso. Não teria como, então você tem que se melhorar, tem que se conhecer, tem que entender os seus sentimentos e fica por sua conta. Não. Então o primeiro curso que a gente faz lá é o de aperfeiçoamento 1, onde a gente começa a entender os sentimentos, que é... Né? Muita gente nunca parou para pensar nisso, porque a gente confunde. Né? Acontece alguma coisa para você não sabe se você está com raiva, se você está sentindo culpa, medo, e às vergonha. Vezes acontecem ao mesmo tempo. A gente não sabe. Exatamente. Entendeu? E uma das coisas que é premissa nossa a gente precisa se conhecer melhor para poder conhecer o outro melhor. A gente precisa estar bem, se for possível, né? Para poder acolher a outra pessoa. Porque não adianta eu estar lá todo bagunçado também, eu não vou conseguir fazer um atendimento, eu não vou conseguir trabalhar. É a hora de você fazer uma reciclagem, a hora de você fazer um curso, ou dar uma pausa. Né? Porque a gente não pode levar o dia a dia do plantão, o médico não pode levar o dia dele plantão para casa, o policial não pode, o bombeiro não pode. Ontem eu fui fazer uma palestra em Dois Córregos e a prefeitura trouxe e levou a gente. Quem me trouxe foi um motorista de ambulância da prefeitura de Dois Córregos. Ele falou assim: Luiz, o que a gente vê no nosso dia a dia é muito difícil. É muito pesado. Você imagina se ele fosse levar aquilo para dentro da casa dele. Sim. E o contrário também, né? Às vezes a gente tá com um problema pessoal, familiar, alguém doente, sei lá. Ninguém é imune, né? E a gente, óbvio que tende a levar isso também para o trabalho, e não é um botão, não é uma coisa que, uma chavinha, né? Desliguei, Virou a agora eu vou chavinha, trabalhar, né? Então, pra gente também da saúde mental, a gente trabalha, não é uma coisa obrigatória, obviamente, até porque eu não teria como fiscalizar isso, mas psicólogo, psiquiatra, é importante fazer terapia, o básico, assim, sabe? Assim, então, profissionais da saúde, de maneira geral, é muito importante. Porque muitas vezes a gente, né? também, e não é, eu tô bem nos meus sentimentos, eu tô bem na minha vida, mas não é tudo igual. Não. Um você tá melhor, outro você tá pior, um você tem que trabalhar mais. Nada é outro, perfeito, né? Não tem o momento, o seu momento. Né? O seu dia a dia. Às vezes você vai fazer um atendimento no CVV, a pessoa traz um assunto que de alguma maneira te toca mais. Com certeza. Vocês trouxeram um ponto de virada, né? De apertar um botão ali, virar e você não levar aquele fator negativo para sua vida. Hoje a gente vê falar muito do metaverso, das pessoas estarem entrando nesse universo paralelo, estarem ali curtindo o seu show, curtindo o seu game, fazendo a sua roda de amigo virtual. Vivendo esse mundo virtual. É tipo um escape da vida real, você ir para o mundo virtual. E daí o botão que você aperta é o contrário. Lá você tem superpoderes. Lá você você consegue sair de um lugar e visitar seu amigo, estar em outro lugar e conversar com ele. E você é legal, e você tem é um querido. skin, você é bonito. Você é Você quem você escolhe a é. roupa, você escolhe o jeito que você quer ser. Sim. E na vida real não tem esse botão que você escolhe. Até no próprio como Instagram, quer né? ser. No Instagram. Como quem tá assistindo a gente Tudo é bonito. agora, pra não ficar com aquela sensação só de que, então, os dois caminhos, ou eu ligo no CVV ou eu busco terapia. Como eu posso, tô assistindo a gente agora, lidar com isso? Quais são as dicas para que tenha uma pessoa que vive essa realidade virtual e não tá na realidade presente? Como eu posso ajudar a ter uma vida mais
conectada no dia a dia, no E humano complemento aqui. o que o Gil está perguntando, como não deixar que essa vida virtual e o Instagram não é realidade, o metaverso muito menos, não The game interfira na over. nossa vida real. Assuma a nossa realidade, né? O quanto que isso pode influenciar na vida real? Eu falei um pouquinho disso, né? Olhar pra gente, eu acho que é um caminho. Se conhecer melhor, né? Estar disposto a fazer isso. Porque dói. Opa, lógico. Dói. Com certeza. É, assim, a gente Dói, mas é, precisa- mas é gratificante. Necessário. De uma É, maneira, é gratificante. de uma maneira global. Todo ônus tem seu bônus. Sim. Todo bônus tem seu ônus, aliás, né? E é uma Então, mania do ser humano de querer fugir da dor, né? eu Evitar acho que a dor. isso é uma coisa que é meio instintiva, né? Porque, que nem a gente estava falando, emoções negativas sinalizam. Raiva sinaliza perigo, ofensa, ameaça. Ansiedade sinaliza risco iminente à sua sobrevivência, vamos dizer assim, né? Embora não hoje de maneira geral, mas na natureza, sim. Tristeza sinaliza constatações negativas, né? Então, é óbvio que existe uma tentativa de fuga dessas emoções, né? Mas a gente precisa trabalhar, nós somos homo sapiens, então nós temos o nosso diferencial de espécie, que é a nossa cognição. Então, a gente precisa trabalhar, a terapia faz isso de uma certa maneira, né? Mas ver as situações de maneiras diferentes, as situações que a gente está enfrentando. Meio senso comum isso que eu estou falando, não tem uma receita de bolo. Sim. Como não adoecer e não querer chegar no suicídio? 3 não passos existe, para- seria tão não simples, tem, não né? tem. A gente compartilharia com suicídio. todo Não mundo. tinha mais o CVV. Não teria mais esse problema na sociedade, né? Mas assim, a gente precisa tentar trabalhar fatores protetores. A gente precisa aumentar fatores protetores na nossa vida e diminuir fatores de risco, né? Então você está falando, Cíntia, que para eu ficar bem, as pessoas não podem me trazer problemas, é isso? O mundo não pode me trazer... Não é isso, porque o mundo vai trazer problemas. Isso, novamente, tem que não é uma lidar com expectativa isso, realista, todos né? os dias. Assim como a de não sentir Só no emoções metaverso e negativas. olha lá, né? Até lá acabam suas moedinhas. Então, a gente tem precisa... hater lá. a gente tem alguns dados, são dados muito preliminares. A internet é uma coisa, na espécie humana... Muito recente. Assim, é tipo um embrião, ainda nem Isso. nasceu a internet, no impacto da internet na espécie Sim, humana, sim. né? Mas é algo que se desenvolve numa velocidade que a gente só vai conseguir ver consequências disso daqui décadas, a gente olhar para trás e pesquisar isso, né? Mas a gente tem dados, né? Hoje já tem propostas diagnósticas de transtornos associados à impulsividade ou compulsividade de jogos, de redes sociais, Homofobia. de telas, né? A gente tem essa questão que você perguntou do digital, pode ser muito adoecedora, tem um potencial, principalmente nesse boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, eles trazem, a OMS também traz em algumas publicações, que a faixa etária até antes dos 14 anos e dos 15 aos 29 anos, nas últimas décadas, teve um aumento exponencial em termos de taxa de tentativas de suicídio e suicídio concretizados. E muitos dos fatores de risco, e eles apontam muito para a geração Z, a geração dos millennials já tem, seria a nossa basicamente, né? Nascidos a partir de 81, não sei exatamente, né? Mas geração millennials, para quem não sabe, a partir de 81 a 95, a partir de 95 são a geração Z, né? São indivíduos da geração Z. Então, os indivíduos da geração Z já nasceram dentro da internet, diferente dos millennials, que nasceram sem internet, mas se adaptaram precocemente a ela, né? Diferente da geração baby boomers, que foram o pessoal da guerra. que tenta se adaptar conforme pode, muitos conseguem, outros não, mas a gente tem alguns dados em trabalhos científicos que a geração Z, ela tem uma menor tolerância a frustrações, uma menor resiliência, que é essa questão de tolerar emoções e sensações negativas, desconfortáveis, a curto prazo, em prol de resultados positivos mais para frente. Cíntia, você está sendo preconceituosa. Não, são dados científicos, não é minha opinião, tá? Então, assim, assim como esse imediatismo
que o mundo virtual traz pra gente reforça muito isso. Então, você está falando que o mundo virtual é péssimo, é um bicho-papão. Não! Existem autores que apontam que essas crianças, esses adolescentes, eles têm algumas habilidades cognitivas até muito mais desenvoltas. Isso pode ser usado para o bem, a disseminação de informações, né? Mas, se vocês entrarem em dados, até que não é da nossa área, né? Mas dados de comunicação, de administração, a internet, assim, se eu não me engano, eu não sei se é 90% ou 80% das pessoas que usam a internet não usam para se capacitar. Usam só para entretenimento, né? Eu não lembro exatamente esse dado, mas eu vi esse dado em algum lugar. É só você olhar no seu dado, no seu celular mesmo, ver a quantidade de tempo que você usa nas redes sociais. Cada aplicativo. São os aplicativos que você passa o essa tempo. performance ali, você vai ver que o que a doutora tá falando não foge muito da sua realidade. Pega o seu celular e vê lá, né? Então, às vezes, por exemplo, eu não estou falando que eu não sou contra, tenho redes sociais também, mas a gente pode reduzir um pouco. Não é a ferramenta em si, é como a gente usa ela. Exato. O problema não é a ferramenta, é o uso dela. A gente pode reduzir o tempo de rede social, de mundo virtual, não precisa zerar, mas a gente precisa vincular para a gente desenvolver habilidades interpessoais, habilidades de comunicação. A gente precisa socializar em natura com as pessoas. E é tão assustador porque a gente fala, a gente vê muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, a dificuldade das pessoas têm em conversar olhando no olho. Sim. E é muito raro quando acontece uma conexão e você consegue ficar conversando e você esquece do celular, esquece do que tá das pessoas ao redor. Sim. E parece que com o passar do tempo é mais fácil. Então tá, olha aqui, assiste isso aqui, vai assistindo aqui, porque daí você distrai e eu preciso conversar aqui com ela, você vai vendo esse celular aqui. Principalmente com criança. Principalmente Nossa, com criança. criança é terrível. Né? Você coloca isso na mão, então daí a criança já vai... o legal tá aqui. O legal tá aqui, vocês estão aqui, vocês são um sapo pra mim. É o legal altamente tá aqui. viciante, Aqui tá né? muito mais legal, aqui tem muito mais coisa interessante, tá muito mais colorido. Então, quando você vai pra esse, saber esse contraponto, saber trazer esses pontos, faz com que a gente pare pra gente olhar realmente pra esse cenário todo e que possa, com atitudes simples, né, olhar mais para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar mais no nosso dia a dia, porque o professor Misa acabou de trazer, olha, a importância da gente estar olhando para a gente. Sim. Mas olhar para a gente também estar olhando para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que estão à nossa volta. Talvez a pessoa, ela precisa de ajuda, mas ela não sabe que ela precisa de ajuda. Às vezes a gente está tão introspectivo com essa coisa do virtual. Nós somos mais individuais. Não tô querendo pôr a questão do julgamento de individualista, mas a gente está tão introspectivo que a gente diminui a percepção do outro. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, a pandemia é isso, a pandemia é aquilo, mas a pandemia também foi uma oportunidade de você estar mais com a sua família. Sim. Agora, o que você vai fazer com isso, aí é seu. Sim, né? e também qual é a qualidade disso que você tem, que vem construindo, é por isso que, né? às vezes, uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas vocês lá no CVV só ouvem, que não é verdade, mas vocês só ouvem, como é que vocês ajudam a pessoa? Aí eu respondi para ela assim... Escuta ativa. Vocês costumam ouvir alguém? Aí a pessoa... Não, ouço, mas ouvir assim, com atenção. Você escuta mesmo, né? Prestando atenção, entendendo que aquele tempo é dela. Sim. É para ela. Isso é uma técnica de psicoterapia que chama escuta ativa. Né? Para Sabe isso que ela. você falou, desculpa, eu tava prestando atenção em outra coisa. Ou a pessoa faz falar, ai, foda. Mas é isso Ah, mesmo. tá É isso, tá entendendo? certinho. vai passar. Ou então, Não, quando fica alguém em vem paz. falar alguma coisa dela, a gente sempre tem alguma coisa para falar da gente. É Menina, aconteceu isso comigo também. É importante Você a sabe, gente eu superei, falar. viu? Mas Eu superei. a compartilhar Não deixa experiências nem a também pessoa tem falar. seu É benefício. lógico Você que a tem que gente- saber como e que horas Sim, compartilhar, é lógico né? que você tem que ter um discernimento disso. Você está no barzinho, tomando um chopp, comendo uma porçãozinha, você está ali tomando um chopp e comendo uma porção. Agora, se a pessoa precisa conversar, que esse tempo seja dedicado com qualidade para ela. Sim. Né? Interessado no assunto dela e principalmente até onde ela quer ir. Porque a gente tem muita curiosidade. Quer ficar mexendo E não, às vezes onde a gente curiosidade- não Mas precisa o que você mexer. fez? Mas o que o outro falou? Mas o que quem aconteceu? que era o outro? A Isso curiosidade é muito ruim terrível. quando a gente vai falar de traumas, né? Por exemplo,
sei lá, a pessoa sofreu um acidente, ou sofreu um abuso, uma agressão, você ficar perguntando, mas e aí? Pôs a mão aqui, e onde, o que? Você ficar perguntando detalhes, fazer a pessoa descrever, relembrar de uma maneira muito profunda, muito específica, ajuda a solidificar o trauma. Isso acontece muito com traição, né? Isso... Quem que foi, né? Aonde? Quantas vezes? Nossa, você de tá amigo e fofoqueiro fica ali, ó, para. Então, às vezes eu não existe. entendo que as pessoas façam por mal, né? Não, Mas faz. é humano, né? É por isso que eu acho que é tão importante a gente discutir. No jornalismo, por exemplo, existe o tabu, né? Não se fala de suicídio. Melhorou, né, Fernanda? Vai incentivar e tal. Porque você pode incentivar. É. Sim, eu entendo que nós temos a responsabilidade de não dar detalhes, como que foi, o que foi, porque realmente você pode, mas tem que se falar. Sim. Tem que se falar no sentido de trazer o problema para a nossa realidade, saber que esse problema existe e debater sobre isso. Essa cartilha foi feita para a imprensa. E é isso que eu queria que você falasse agora. Essa cartilha, gente, que qualquer pessoa pode pegar no CVV e ter acesso na internet. No site do CVV, cvv.org.br, tudo que está lá é gratuito, disponível para download. A gente estava falando de WhatsApp, Lipe. Sim. A gente compartilha bobagem o dia inteiro no Sim. WhatsApp. Isso, A gente pode continuar compartilhando, né? Mas pega Coloca um um tempinho, ingrediente, tem né? um tempinho e Para compartilha vocês alguma verem coisa de algumas qualidade. das perguntas que estão aqui. Como podemos definir o suicídio? Como que se sente quem quer se matar? As pessoas que tentam suicídio pedem socorro? Elas podem desistir da ideia? E são informações importantes para a gente saber como abordar o assunto. Se alguém, vamos supor, temos essa escutativa, somos pessoas que alguém se sente confortável Pra em vir trocar uma falar a ideia. respeito. O que falar e o que fazer quando alguém chega com essa ideia para a gente? Mesmo que brincando, que às vezes, né? A gente não sabe. Eu vou contar aqui por cima, para não entrar em detalhes. Eu tinha um amigo de infância que ele, infelizmente, cometeu. Ele tinha esquizofrenia, era usuário de drogas. E quando a gente era adolescente, 12, 13 anos, ele falava que ele via pessoas, que pessoas falavam com ele. Ninguém acreditou. Quando foram descobrir, já era tarde demais. O que fazer? Como a gente pode se comportar diante de uma situação que alguém se sente à vontade suficiente para tratar do assunto? Olha, eu posso falar um pouco do o que a gente faz no CVV, né? Depois a doutora fala melhor. Não adianta eu falar para ela, não faz isso, não faz aquilo. A pessoa, infelizmente, que está determinada a isso, né? A gente trouxe um psiquiatra muito conhecido, há uns anos atrás, ele veio fazer palestra para a gente. E ele contou um caso dele que ele deu alta para o paciente na segunda-feira. E o paciente tirou a vida na sexta. Quer dizer, então, é muito difícil, é imprevisível, é muito complicado isso tudo. Mas, lá no CVV, se ela está ligando para o CVV, já é um pedido de ajuda. Pelo menos naquele momento, ela ainda está em dúvida, né? Então, se ela encontrar ali um voluntário calmo, né? Conversando com ela, não falando para ela, não faz isso, não se mate, ainda mais às vezes quando a sociedade faz de colocar a culpa. Você já pensou nos seus filhos? Você já pensou na sua família? Como se a pessoa não pensasse. Tipo, empurrar mais um pouquinho, né? Você está colocando mais pressão em cima da pessoa, né? Então, conversar, falar para ela que você está ali, que você está interessado no que ela tem para falar, acolher essa pessoa sem curiosidade, sem julgamento, principalmente julgamento, porque a gente já julga e já condena, né? Então, sem preconceitos, com esse carinho, que é o que a pessoa não encontra muitas vezes. Falando para ela que tudo que ela está sentindo é importante, né? Que eu estou ali disponível para ela. Muitas vezes já atendi várias pessoas nessa situação. E muitas vezes ela acalmou e falou, tá bom, eu vou pensar mais um pouco. Agora, se ela fez ou não fez, a gente não tem essa informação. Existe até a questão de quem atendeu. Existe essa questão de encaminhamento, por exemplo, olha... se ela pedir, por um sim. profissional, tal. Só se pedir. Porque assim, como eu falei, a gente não direciona. Nós somos pessoas comuns. Quem sou eu para falar para ela se ela tem que ir para um psiquiatra ou para um psicólogo ou fazer tal terapia? Eu não sou
profissional da área, eu sou um ser humano comum que estou ali dando um pouquinho do meu tempo para essa pessoa. Se ela pedir, né, eu posso, porque fica também difícil também porque o número é 188, é nacional. Então eu estou falando com uma pessoa lá de Natal, entendeu? Mas indicar um profissional nunca. Não. Mas os CAPs, os serviços públicos, porque muita gente também tem isso. Como você está falando que eu tenho que ir para um médico, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho plano de saúde, mas existem serviços públicos. Aqui em Bauru também existe. Se você entrar no site da prefeitura, se você procurar no Google, você vai encontrá-los, entendeu? Para fazer. Ou então, outro caso, a pessoa está sofrendo um abuso e quer o número da polícia, que ela não sabe. Se ela pedir o número, a gente informa o número. Mas eu não vou falar para ela, olha, seu caso é de polícia, Lei Maria da Penha, vai lá e denuncia. Nós não fazemos isso. Quem é voluntário tem que ter todo esse preparo. Que legal que você trouxe. Não necessariamente é daqui. Porque muitas vezes, eu não vou ligar porque vai se alguém reconhece a minha voz. E você não sabe pra onde. Reconhece minha voz, já descobri quem eu sou. Não, se ela não falar, eu não sei. E também, não que não seja importante, não é isso, mas não é relevante. Sim. Então você pode ligar 188 para conversar com uma pessoa que de qualquer Mas você lugar. sabe E que a você gente não sabe aonde que vai a gente já quem vai teve esse atender. caso. Uma vez nós fomos fazer existia um grupo de pessoas que queriam montar um CVV numa cidade próxima daqui, uma cidade pequena. Eu não vou falar qual a cidade, mas e eles tinham muito essa preocupação. É uma cidade pequena, o atendente da cidade, quem liga da cidade, dependendo da conversa e do caso, já sabe quem é. Fulano da padaria. Certeza Cidade que é. pequena é complicado, Então, né? quando a gente falou que o número era nacional e que a gente não pergunta de onde que é, mas dificilmente você é de Bauru, porque às vezes eles perguntam pra gente. Então, Né? se eles perguntam o seu nome, de onde Sim, você é, você fala. Falo. Até porque, às vezes, a pessoa que está ligando, ela precisa criar essa conexão. Isso. Pra ficar mais tranquilo. Para ela, muitas vezes, é importante ela saber quem é você. Lógico que eu não vou entrar em detalhes com ela. E tudo isso tem um jeito, não é técnica, não é receita, não é telemarketing. É um jeito de ser e fazer para falar para ela que eu entendo a necessidade dela saber com quem ela está falando em detalhes a meu respeito, mas que naquele momento o importante é ela. E se a pessoa falar, eu quero ligar de novo, mas eu quero falar com você? Então, eu tenho um amigo no CVV que ele fala que nós somos uma franquia social. Tá? Então, aquele hambúrguer que você come naquela marca que você gosta, se você comer aqui em Bauru, se você comer em Natal, tem que ser igual, não tem? Sim. Então, o atendimento do voluntário do CVV aqui em Bauru, ou em Brasília, ou em Porto Alegre é igual. Então, não tem o porquê dele querer falar de novo comigo. Legal. A gente orienta como profissional da Se saúde, ele quiser né? falar com a mesma pessoa, ele vai procurar uma profissional. Um terapeuta, um médico. Existem formas de responder isso para a pessoa. Lógico. A gente identifica, né? Depende. A resposta da sua pergunta é depende, né? O que você fala para uma pessoa? Depende das circunstâncias. Nada como uma avaliação individual, né? Então, assim, se a pessoa está numa situação de risco iminente, tipo, ela está com a faca e o queijo na mão, né? E está prestes a fazer, o mais adequado é você sugerir para ela procurar um ambiente de pronto atendimento. Né? Então, assim, se ela está ali com o negócio, está quase, né? Você vai acolher, se ela não mudar de ideia, Só um complemento. Por exemplo, a pessoa eu tô aqui sentado na sacada da minha sala. Você pode sugerir para ela o seguinte: você não quer sentar no sofá? Pra gente conversar e ficar mais confortável para você? Sim, a ideia, eu acho que imediata, é tentar tirar a pessoa de risco iminente, né? Sugerindo para ela, às vezes, tentar chamar alguém que estiver com ela, se ela estiver sozinha, ela sair do lugar ou largar os objetos ou qualquer coisa nesse sentido. A abordagem de qualquer pessoa, não só de profissional da saúde. E se ainda, avaliando os riscos, você ainda identifica um alto risco de suicídio, o protocolo é sempre falar para a pessoa, olha, se você acha que ao você desligar com ela ou você sair da casa dela, ela vai tentar de novo, a sugestão é sempre tentar buscar um ambiente de urgência e emergência, mesmo que seja um atendimento com um clínico, né? Para quê? Para aquela pessoa ser medicada, nem que ela durma e no outro dia ela repensa tudo, sabe? Assim, a gente precisa tirar a pessoa do risco iminente, sabe? Então, é melhor dormir do que tentar morrer. Minimamente, todos nós
é natural a gente ter ambivalência em relação às coisas. Por mais que a gente esteja muito doente, a gente esteja com pensamentos muito distorcidos sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, nosso futuro, existe uma ambivalência lá dentro, por mais que não seja consciente, em algum impulso de vida, né? Freud, na psicanálise, traz impulso de vida, impulso de morte, essa ambivalência, essa oscilação, né? Então, a gente precisa usar a parte da ambivalência ao nosso favor. Então, a gente sempre sugeria buscar um pronto atendimento e ir lá falar, né? Aqui em Bauru, a gente tem, né, nas estruturas de atendimento SUS, hoje o SAMU e a própria prefeitura direciona mais a demanda de psiquiatria para o UPA Ipiranga, né? O UPA Ipiranga não tem psiquiatra presencial até onde vai o meu conhecimento, mas existem psiquiatras que passam em alguns dias, em alguns períodos, tem até alunos das faculdades que passam, e tem psiquiatras que passam para dar condutas em pacientes supervisionados, e às vezes existem psiquiatras naquele momento. Então, é o ambiente de psiquiatria, onde, por exemplo, doenças mais graves, tipo um surto psicótico, ou uma depressão catatônica, alguma coisa assim, fica lá aguardando leito pelo SUS para internação. E a gente tem também no ambiente particular e de convênio médico, do pronto-socorro, pode falar nomes aqui? Pode. O pronto-socorro da Beneficência Portuguesa, né, que atende convênios e atende particular também. Não existe psiquiatra também presencial, mas existe uma retaguarda, um suporte psiquiátrico. Inclusive, na Beneficência existe... Socorro emocional ali. E assim, recentemente, inclusive, uma paciente me falou que teve uma crise e falou um pouco com a psicóloga, mas não estava conseguindo melhorar, e foi ao pronto-socorro, né, lá da Beneficência, e disse que ela foi com morrendo de medo, tinha uma paciente tímida, assim, morrendo de medo de ser julgada pela equipe de saúde, e disse que ela foi muito bem acolhida, assim, sabe? Desde a enfermagem, na triagem, falou, uma crise de ansiedade, não, outra coisa, ela falava, né? E aí foi super bem acolhida pela enfermeira, um médico, se sentiu bem, assim, é uma pessoa que achou que se sentiria julgada. Então, a gente precisa levar essas pessoas para o ambiente de saúde num risco imediato. E se a gente identifica, que nem você falou, Fer, do seu amigo, que existe uma possibilidade, às vezes a pessoa é esquisita e todo mundo tira sarro dela e faz exatamente o contrário. Que precisa, às vezes aquela esquisitice seria um sintoma, alguma coisa que precisa de ajuda. Atento, né? Poxa, tem tantas pessoas dentro do espectro autista, por exemplo, que parecem e também é tudo muito novo também para nós, né? Parece esquisita, mas na verdade são sintomas. E a gente precisa orientar essas pessoas. O que você já pensou de procurar? E não trazendo mesmo essa reflexão para a pessoa. Isso não é ruim, isso é bom, isso é vida, isso é qualidade. Aí eu queria entrar numa outra vertente, que a gente falou muito, é claro, do preconceito das pessoas que não querem buscar ajuda, mas, por outro lado, também se banalizou muito o remédio. Sim. Porque eu preciso tomar tal remédio para dormir. Vou tomar um porque aí você tem aqui. Aquele remédio, não vou nem falar o nome. Não quero sentir lá, isso. Porque se fala, já porque começa a também comprar. se banalizou o uso de medicamentos. Né, doutora? Sim. De maneira geral. De maneira geral. Pra dormir eu já tomo esse aqui que é até um pouquinho mais forte, que aí eu já pego. Aí eu tomo uma crise de ansiedade, eu tenho um remédio aqui na minha bolsa, que meu médico me receitou, pra você. Isso entra um pouco no que a gente estava falando de baixa tolerância a sensações desconfortáveis, emoções negativas, né? Então, a gente precisa muito, quando a gente está no ambiente de tratamento, seja psicoterapia ou seja o próprio CVV, qualquer ambiente clínico do pronto-socorro, a gente precisa muito deixar bem claro para a pessoa que não sentir emoções negativas não é uma meta realista. É algo tipo do metaverso, sei lá, mas não é uma meta realista, né? Então, é nessa tentativa que a gente vê muito a medicalização, né? E existem muito poucos psiquiatras pela demanda psiquiátrica. De sintomas mesmo, não estou falando só de conflito emocional, nada, estou falando de sintomas mesmo, tanto de pessoas com adoecimento. O estado de São Paulo é o estado que mais concentra psiquiatras, então já tem pouco psiquiatra. E vou dar um exemplo, né? No auge da pandemia, eu e colegas de trabalho, todo mundo sofrendo muita pressão e realmente algumas pessoas tiveram transtornos na época. Preciso marcar psiquiatra. Não tem. Gente, a agenda está para daqui 2 meses. Daqui 2, 3 meses. 2, 3 meses eu não... É isso. Eu não sei lá, nem estou mais aqui, né? Exato. Então, assim, a gente tem uma demanda muito imensa de pacientes para poucos profissionais de saúde, da área de saúde mental. Então, muitas vezes os pacientes chegam com médicos de outras especialidades ou outros profissionais de outras especialidades,
de outra especialidade, sei lá, um físio, um TO, um dentista, às vezes. E essas pessoas, às vezes, prescrevem, porque no SUS, por exemplo, não é ter sintomas psiquiátricos que já é encaminhado para um psiquiatra. Você é primeiro tratado pelo médico da família, né? E conforme a gravidade do quadro, você é encaminhado para um Como se fosse também uma CAPS. triagem. Sim, também, né? Na diretriz do SUS existem muitas reflexões e questionamentos. Eu não estou falando que se está certo ou está errado, Sim, mas mas só é assim, né? é assim que funciona, porque justamente não tem psiquiatra para todo mundo. Então a gente precisa, número 1, capacitar melhor os profissionais de saúde globalmente para atender saúde mental, para evitar a hipermedicalização, e isso inclui desde estratégias de entrevista, né, para formulação de pelo menos grupos diagnósticos corretos, sabe? Você está medicando. Eu já peguei vários pacientes, por exemplo, uma menina estava sendo medicada para depressão, ela tinha esquizofrenia, sabe assim? Então, estava lá. Às vezes não tem nenhum diagnóstico final, podemos dizer assim, para já indicar qual é o... Os diagnósticos de doenças mentais devem ser muito difíceis de fechar. E é uma coisa um pouco mais complexa, porque eles são... A gente hoje trabalha com uma linha de raciocínio clínico ao longo da timeline da pessoa transdiagnóstica. Às vezes, por exemplo, uma doença, eu vou dar um exemplo clássico, um transtorno bipolar. Ele não começa com a cara de transtorno bipolar. Ele começa, às vezes, com uma ansiedade, vira uma depressão. Né? Então, a gente, em momentos delta T's diferentes da vida, a gente tem diagnósticos diferentes. E aí o paciente fica assim, pô, ninguém sabe o que eu tenho. Uma hora me fala uma coisa, o que eu acredito, o que eu faço. Mas é característica de doenças mentais mais crônicas se mostrarem de maneiras diferentes ao longo do tempo. Né? Isso acompanhamento, você não vai uma vez no psiquiatra, você tem que fazer um acompanhamento. E as pessoas têm uma resistência, eu acho que até para doenças crônicas em geral, hipertensão, diabetes, colesterol, tá tudo tranquilo. E assim, as pessoas têm uma resistência. Aí, putz, tem uma doença crônica, vou ter que tratar, não vou dizer pro resto da vida, porque o resto da vida é muito tempo, mas vou ter que tratar por um bom tempo. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar isso, parece que isso entra no estigma, né? É uma inferioridade, é uma incapacidade, ou é um defeito, ou é uma coisa assim, sair do meu ideal de vida, eu tenho uma doença crônica, meu Deus, sabe assim, e todos temos, nosso corpo vai envelhecendo, a gente vai tendo doenças, né? Normal, é esperado, vamos dizer. Então, assim, a gente abordar de uma maneira tecnicamente um pouquinho mais correta evita hipermedicalização. Por exemplo, calmantes, Rivotril, mais comum, né? Tô falando o nome aqui. Clonazepam. Mas é esse mesmo. Né? É a medicação mais famosinho. prescrita do Brasil, gente. esse Vocês têm noção disso? É a prescrição mais prescrita do país. Rivotril ganha. Eu nunca tive de tanta farmácia, Anti-inflamatório. né? Ganha mais de farmacêutico, medicação de mesolida. hipertensão, de anti-inflamatório, Que de absurdo, dipirona. É uma coisa assim, é muito... E você sim, se você for olhar a taxa de prescrição de benzodiazepínicos, que são essa classe de calmantes tarja preta, é muito menor dentro do pessoal que é psiquiatra ou tem especialização em saúde mental do que de outras especialidades, né? Então, a gente precisa também, assim, escalonar esse tratamento. Por exemplo, vamos treinar clínicos, vamos treinar outras especialidades para fazer um atendimento básico. Mas cronificou, complicou, a gente precisa encaminhar e você buscar sabe que você está especialista. falando de mais profissionais, e isso é uma coisa que a gente escuta também, né? No CVV, que é o seguinte: eu fui lá no psicólogo, não fui com a cara dele. Ai, não gostei. Ai, o santo não bateu. Ai, não gostei. Aí ele não Metodologia procura dele não mais, bate né? Aí você pensa, Pô, né? a frase, terapia não funciona comigo. Aí você pensa escuto assim, todos os você dias. está com um dente cariado, né? Aí você vai no dentista e o dentista não faz um trabalho adequado, você não gosta do dentista. Você nunca mais trata o dente. Né? Fica com a dor de dente, Você, né? você não fica, você não Você procura muda outro de dentista. dentista. Então por que você não Boa. procura um outro psicólogo, Exato. um outro psiquiatra? Você tá com não uma gostou apendicite, daquele? né? Ok. Principalmente psicólogo, que tem que haver uma identificação. Sim, né? a ferramenta de trabalho é a relação. Exatamente. Exato. Não, a gente tem uma companheira, amiga, voluntária, psicóloga. Falei, gente, agora que eu tô querendo parar, né, eu tô mais trabalhando na minha vida. Né? Esse momento tá Entendeu? complexo. Então ela tá trabalhando pra caramba. A gente está vivendo um momento, a gente vê a geração millennial, geração Z, né, enfim, tocando em assuntos que necessitam ser tocados, né, como a
racismo, homofobia, gordofobia e tudo mais. A gente Sim. lê cada vez mais das pessoas trabalhando para aceitar o corpo, né? Não mais fugindo de padrões antigamente ditados, né? De beleza e tudo mais. Você acha que está acontecendo isso também, esse olhar um pouco mais assim para a saúde emocional também? Sim. Você acha que essa geração tem Isso pensado não mais sou eu, na minha opinião. São dados em ciência, né? Quanto mais você informa com dados estatisticamente corretos, cientificamente comprovados, mais você esclarece, mais você quebra estigmas, né? A gente viu aí, na pandemia foi um grande exemplo de como a desinformação atrapalha comportamento, né? Então, assim, essa geração Z, com certeza ela escutou muito mais falar de saúde mental do que a geração Baby Boomers, né? Que é a geração ali da década de 60, né? Que é a geração que fala terapia comigo não funciona. Não, sim, né? E é muito difícil, né? Umas questões. E por mais que essas gerações mais novas estejam mais... normalizem mais né, essa neurotipia, vamos chamar de neurotipia, neuroatipia, né? Essa neuroatipia, vamos dizer assim, ter sintomas. Tá bom, não é o padrão da maior parte das pessoas, então eu sou um pouco diferente. Mas faz parte, assim como faz parte ter cor de pele diferente, às vezes faz parte ter orientação sexual, identidade de gênero diferente da maior parte das pessoas. Então, essa neurotipia é a menor porcentagem, mas existe e é mais normalizado, graças a Deus, mais né? Hoje. mais né? visível. Isso, também. então é uma geração que tem mais contato com isso, tem mais informação, normaliza mais, aceita um pouco mais intervenção e até segue um pouco melhor intervenção, né? Outras gerações é um pouquinho mais difícil, só que eu vejo meu público hoje, eu não atendo crianças e adolescentes, eu sou psiquiatra da infância, do adulto, né? Atendo alguns idosos, mas você vê muitos jovens que carregam, por mais que tenham muita informação em saúde, busquem mais facilmente do que as outras gerações, eles carregam muito estigma pré-condicionado, que são crenças sociais que a gente tem sobre doença mental fraqueza, inferioridade, incapacidade, falta do que fazer, sei lá, falta de Jesus, qualquer coisa assim. Vagabundagem, frescura, todas essas coisas. Vai trabalhar que passa. Eu já ouvi de pacientes falando isso. Terapia cheia de louça para lavar. Eu já vi paciente falando assim, doutora, 2 anos atrás eu achava que isso era falta de louça para lavar, mas hoje eu sei que não é. Então, assim, eu já passando por isso, eu sei. É curioso, né? Que é uma geração, como o Dioniso pontou aqui também, que está presa no celular, né? E tem e no contraponto tem essa visão, né? Mas você busca o que você quer, né? O que te interessa, né? Eu acho que, assim, querendo ou não, a rede, a internet, ela divulga mais informações. Você dá voz a de todos. todos os tipos, né? Fica tudo mais acessível. Que nem você estava falando, a internet é terra de ninguém, que você pode falar que, não exatamente o que for, existem algumas legislações, mas você pode falar muito mais na internet do que em qualquer outro lugar. Mais corajosas, né, atrás de uma tela do que... Então, assim, você querendo ou não, você tem essa questão de viciar, de não buscar tanta informação, mas querendo ou não, a informação roda mais. Sim. Né? Que bom, graças. Eu tenho uma E o curiosidade. jovem vai buscar o telefone, né, pra ligar, Então, né? Fica você no vê, WhatsApp, olha que coisa... E tem celular, liga também? Opa! Mas faz ligação, Quando eu entrei no CVV, a gente fazia aqui no posto de Bauru 50 atendimentos por mês. E desses 50, não que a gente se perguntasse, mas a pessoa ligava tanto que você já sabia o nome dele, ele já falava tudo da vida dele, onde ele morava, tudo. Então era muito pouca gente. A gente já chegou a fazer, depois do número 188, 4.500 atendimentos por mês. De 50 para 4.500. Então, e eu estou falando de 3 milhões de ligações do sistema 188 por ano. 3 milhões de pessoas sendo atendidas. Dá para você, né? E nós só somos 4.000 pessoas. A conta não fecha, tá? Não fecha. Então, depois do número 188, a gente começou a ter uma procura muito maior de crianças e adolescentes. Por quê? Porque o adolescente e a criança tinha um celular pré-pago. Não dava para... Era 5 minutos de conversa, acabava o crédito. Né? Então, hoje...
celular pré-pago, pós-pago, orelhão, se você conseguir encontrar algum na cidade, você pode ligar que vai ser atendido. Então, entre aspas, democratizou isso. Né? E aí começou a ter uma demanda de muita... Nós no CVV, a gente está sempre trocando o pneu do carro andando, né? Porque a gente vinha ali numa, entre aspas, zona de conforto, falando com adulto, né, com determinado tipo de assunto, no número fixo. Aí, agora que entrou um número regional, a coisa já mudou um pouco. Entrou o Skype já, aí entrou um 88, aí o negócio... Aí você tem que se adaptar conforme a demanda. Você tem que se adaptar. Aí vem a pandemia, toca se adaptar na pandemia, entendeu? E vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Luiz, vamos aproveitar então essa oportunidade também e deixar um convite para quem quer fazer parte, passar por essa triagem do CVV, o que precisa? A gente precisa muito de não só ouvidos, mas braços também para fazer o trabalho, né? Mas a gente convida todos que pelo menos se sintam curiosos para saber o que é o CVV, porque mesmo que você não se torne um voluntário, é uma proposta de vida muito interessante para trazer para cada um de nós. Então, entre no site do CVV, cvv.org.br, lá em cima tem uma abinha chama voluntário, preencha um pequeno cadastro, vai ser chamado para um próximo programa de seleção, ou pelas mídias, YouTube, Instagram e Facebook, tanto do CVV Bauru quanto do CVV Oficial. Lá você também vai ter bastante convite. Fora isso, tem live, tem entrevista, tem profissionais falando, tem palestras, tem conteúdo, tem filmes, enfim, tem um monte de coisa que você pode usar para você no seu dia a dia e, quem sabe, aí fazer uma forcinha nesse time de voluntários aí, junto com a gente. Perfeito. A pergunta que eu ia fazer, que era a minha curiosidade, é para os dois. O que levou você, Luiz, a se interessar em ser voluntário do CVV e o que levou você a escolher a psiquiatria como área de atuação? A gente sempre tem essa vontade de fazer um trabalho, né? Todo mundo tem, todo mundo não, muita gente tem. E eu não sou diferente, eu queria fazer, só que eu não achava. E eu lembro que quando eu era criança, né, adolescente, eu via a propaganda do CVV na televisão. Tinha um voluntário do CVV que era um funcionário bem graduado na Globo, e ele era voluntário do CVV, e ele facilitava esse caminho aí. Então eu via e eu usei o CVV lá atrás, aquele primeiro fora que eu tomei da minha namorada, eu liguei lá no CVV, lá em 1980. Eu liguei para o CVV. Mas não me vinha na cabeça o CVV. E aí um dia eu estava assistindo uma palestra e um voluntário do CVV fez um convite para um programa de seleção que ia ter. Eu falei, agora eu vou ver como é que é esse negócio aí, eu quero ver como é que funciona. E a partir do momento que você faz o programa e você vê uma mudança, você fala, nossa, está funcionando. Né? Então, a primeira vontade foi essa, de querer ajudar. E hoje, a maior dificuldade no voluntariado do CVV não é formar o voluntário, é mantê-lo trabalhando. Né? Mas quando a gente vê essa evolução, essa melhoria pessoal dentro da gente, e a gente fala assim, está valendo a pena. Porque o trabalho voluntário, o primeiro a ser ajudado é você, gente. A gente, às vezes, é muito mais ajudado do que aquele que a gente está ajudando. Então, primeiro a vontade de fazer e depois essa evolução, essa melhoria que eu me mantenho no CVV até hoje. E você, doutora? Olha, é uma pergunta complexa, porque é um caminho longo, né? Até chegar aqui. Então, eu, desde criança, podem dar risada, eu queria ser arqueóloga, né? Era o meu sonho de infância. Eu adorava história, geopolítica, eu amava entender as pessoas, né? É uma coisa que é bem fascinante. Bom, aí minha mãe falou, olha, assim, então, né, vem cá, deixa eu falar pra você uma coisa. No Brasil não vai rolar ser arqueóloga. Maria, talvez. Não eu tava aqui, morava em Bauru na minha infância, né? Então, daí eu tá, né? Nem sabia que faculdade que fazia para ser arqueóloga, tudo. Eu falei, vou fazer história, então. Eu amava história, ia super bem, eu tinha professores excelentes de história. A minha mãe falou, então, vem cá, né?
para fazer história é uma profissão muito legal, né? Só que você vai ter que dar aula. A gente sabe as dificuldades que existem no Brasil, o mau investimento em educação, né? Então, tem certeza? Não pergunta para uma criança se ela tem certeza. Eu falei, não sei. Aí eu passei por algumas questões, né? Eu acho que eu vou fazer relações públicas. Então, Cíntia, gosto de pessoas, gosto de eventos. Não, engenharia, minha mãe é engenheira, ela não que ela não deixaria, coitada, mas ela fala, não faça isso pra você. De novo. Enfim, e daí relações públicas, não sei, relações internacionais, acho que não tem muito de direito, não tenho muito paciência para direito. E aí fui uma agência de publicidade de uma colega da minha mãe, fui lá nas minhas férias para saber qual é que era, e ela era, na verdade, design, ela fez, eu acho que publicidade e marketing, e fiquei o dia inteiro do lado do computador vendo, ela falou, puta, que coisa chata, né? Desculpa a palavra, mas... nossa, não quero fazer isso, eu gosto de pintar no paintbrush, né? Mas tá bom, então desisti na época de publicidade e marketing, nem era só esse publicidade e marketing, eu não sabia. Aí eu resolvi fazer psicologia. Aí minha mãe me incentiva a prestar vestibular desde a 8ª série, na época era a 8ª série, então eu fazia vestibulares anualmente nessa época. E no segundo colegial eu prestei psicologia aqui na Unesp, eu prestei como trainee na USP e prestei mais alguma que eu não vou lembrar qual que era. Só para saber qual é que era. E eu passei na Unesp aqui. E aí eu falei, putz, tô tranquila, passei no vestibular, é o que eu quero. Ano que vem, ou eu passo aqui, ou eu passo na USP, vamos lá. Partiu. E eu era muito nova, eu sempre fui um pouco adiantada, né? Eu tinha 16 anos no meu 3º colegial. Eu fiz em outubro 16 anos, isso. E aí, minha mãe virou para mim no começo do 3º colegial e falou, você tem certeza que você quer psicologia? Eu falei, putz, não me faça essa pergunta, que saco, né? Aí, ela, porque assim, o que você acha de escolher, já que você gosta de saúde, você gosta de pessoas, sempre gostei, falo pra caramba, né? Então, o que você acha de fazer, medicina, assim, né? Uma área grande, você tem mais tempo para escolher depois. O que você quer fazer de fato? Eu falei, tá aí, eu quero escolher depois, é isso que eu quero. E eu fiz medicina nessa, né? Então, eu prestei no 3º, não passei direto, fiz um ano de cursinho, aí passei. Eu fiz FAMEMA em Marília, né? Aqui é a estadual lá em Marília. E desde o 1º ano de faculdade, na verdade, eu entrei na medicina querendo ser psiquiatra. Porque eu queria ser psicóloga, né? Então, foi um caminho mais longo, talvez, em termos de anos de estudo e tudo, mas eu até até o 4º ano, eu fiz todos os estágios que não eram de psiquiatria, assim, eu fiz cirurgia, eu falei, endócrino, eu gostava de outras coisas, assim, mas aí no 4º ano eu falei, putz, não tem jeito, porque desde o 1º ano eu era da Liga de Psiquiatria, que é a sociedade científica, participava dos eventos e tal, eu falei, psiquiatria, vamos decidir logo, vamos, é isso aí. É vocação, né? A mãe não perguntou mais, né? Não, aí minha mãe a mãe viu que era isso, a mãe se sentiu segura. Não, e na medicina, assim, o psiquiatra, às vezes, em alguns contextos, é visto como o primo pobre, né? Coitadinho, vai ficar lá só com as pessoas. Tem esse preconceito na medicina também, né? E não vai ganhar bem, porque é um cirurgião, nossa, cara, é o top, ele opera as pessoas, né? E realmente tem que ser top para operar as pessoas. Não tô falando que não, né? Mas é o primo pobre. Mas psiquiatria a gente... Lógico, especialidades clínicas a gente ganha menos do que especialidades cirúrgicas, exceto, sei lá, raras exceções. Mas e aí foi isso. E aí eu fiz o meu internato, que é o 5º, 6º ano, focado nessa área. Passei no estágio da psiquiatria, lógico, amei, já conheci, já passaram em alguns cenários. Prestei residência, né? Eu prestei várias, de hospital, escola, tudo. E aí eu passei na FAMEMA mesmo. Aí eu queria, mas eu quero morar em São Paulo, vou prestar USP, Unifesp, porque eu sou apaixonada pela Unifesp, eu sempre fui também. Então, tranquei, servi aeronáutica um ano. E depois voltei para fazer residência, porque eu acabei não passando em outra residência e fiz a FAMEMA. E, assim, me encontrei muito na psiquiatria, né? Eu acho que tive uma formação excelente, agradeço todos os meus mestres e professores. E assim, é desafiador. Como tudo na vida, a gente falou aqui, nada é 100% bom, 100% ruim, né?
mas tem o seu lado que é um pouco pesado lidar com o sofrimento humano. Eu imagino que todas as áreas da saúde, da educação, da segurança pública, acho que até da comunicação, vocês na pandemia adoeceram um monte, porque vocês viram o sofrimento humano em pessoa, né? Então, tem esse desafio, essa bagagem. É meio difícil em algumas épocas, em alguns contextos, lidar com isso e se separar disso, saber que você, né? Mas muito gratificante a hora que você vê isso, né? Hoje eu atendi uma paciente, né? Até me emociona um pouco com isso, que, nossa, foi uma luta para a gente chegar onde a gente está, foram anos, e hoje ela me trouxe um presentinho que ela fez, né? Que ela está desenvolvendo cerâmica, tudo, então... E ela falou, foi o primeiro que eu fiz. Não tinha como não dar para você, né? Então é uma coisa assim... É o primeiro pedaço do bolo, né? Assim, era uma pessoa que a gente lutou muito. Lógico que nada é perfeito, nada está perfeito, mas assim, e isso para mim é muito importante. Você até me emociona um pouco, né? Então, enfim, eu acho que ajudar o outro tem isso, né? É gratificante. É muito É o que o gratificante Luiz fazer falou. o que a gente gosta, e a gente está vendo que a nossa audiência passou por aqui, valoriza muito isso. Sim. A importância do assunto, falando aqui que você, Cíntia, você é maravilhosa, ajudou bastante no meu trabalho Obrigada. aqui. Então, você vê que o que vocês fazem com amor. Sim. E vocês vieram compartilhar as suas histórias e trouxeram também os seus objetos para contar a história pra gente. Luiz, o que você trouxe? Eu não sabia o que trazia, né? É difícil essa tarefa, né? É uma tarefa de autoconhecimento, Eu já né? estava deitado ontem, era mais ou menos 00:30 e eu não tinha ainda separado, né? Ligou pra alguém pra perguntar. E aí a minha esposa tá viajando e senão eu ia dividir com ela. Eu falei, o que eu levo? Meu esposo né? me ajudou, ele me ajudou demais. A minha tá viajando. Aí eu lembrei de umas canetas, né? Aí você pode até dar uma olhadinha que meu pai escreveu pra mim aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó. Lê pra gente, Fer. Pode? Pode, Lembrança, lógico. lembrança da Companhia Brasileira de... Tá, Eu não consigo mas lê entender. a letra. Do papai para o filhão. Luiz, é isso? Tem seu nome. Luiz Embaixo. Deixa eu ver. Dezembro de 1959? Então, é assim, essa caneta, são duas, na verdade. Uma ele me deu quando eu me formei, e a outra ele me deu nessa data aqui em 88, do papai para o filhão, que pela eu sua nasci. formatura. Foi o Pela ano que eu sua me formei. formatura, isso. Em 88 eu fiz engenharia. Olha só, A mamãe engenharia ajudou você. mamãe me ajudou a ser uma excelente resolvedora de problemas. E a engenharia me ajuda muito no meu voluntariado, sabia? Apesar que não tem nada a ver A minha com mãe minha... diz que todo mundo tinha que fazer engenharia. A engenharia me Ela ajuda fala em isso. muitas áreas, é impressionante. E aí ele me deu essa caneta que ele tinha comprado em 1959, né? Nossa. Aí ele me deu em 88 quando eu me formei. E uma outra aqui, que eu até trouxe o bilhete dele, que ele fala... ele fala assim, meu querido filho, Luiz Antônio, foi em 86 isso. Ele entrou, meu pai era bancário, ele entrou no banco em 51. Foi o único emprego da vida dele, 40 anos no mesmo lugar. Sim, em várias cidades, mas no mesma empresa. Mesma empresa. E em 86, ele estava fazendo 35 anos de banco, em 86. Ele falou assim, meu querido filho, hoje é um dia de grande alegria para seu pai. Há 35 anos atrás começava uma nova vida. Vida essa de bancário simples, destinado e persistente que sabia o que queria. Fazer carreira profissional, constituir uma família, adquirir bens, enfim, ter uma família linda, que tenho com a graça de Deus. Quero, neste momento, entregar a você, meu querido filho, um símbolo pequeno, sem valor, mas que representa realmente uma vida honrada e constante, que sempre me norteou na minha carreira bancária. Aceite esta caneta velha e aposentada, que ainda poderá assinar muitas coisas importantes por você, para você. Do seu pai, abraço carinhoso, Zé Luiz. Nossa, Que lindo, que Luiz. legal, que cara. lindo. Então, e foi o que me veio na cabeça. E para quem não conhece a geração Z, não Isso sabe é uma que caneta. isso aqui é uma caneta tinteiro. Nossa, uma As relíquia. Caneta que o Rei Charles não passou. ele não gostou ainda não. Ele deu manchou bronca. o dedo. Você aperta uma bombinha, Deu bronca põe na na pessoa. tinta, E vem a aperta tinta. uma bombinha, enche ela de tinta e usa. Que Né? Então são relíquia. as duas. Ó. Fantástico. Muito Ai, que legal, linda. Luiz. Obrigada por compartilhar a história do Não seu é? pai. Você por dar Como que ele escreve oportunidade. que não tem valor? Olha Nossa, que valor valor. sensacional. O maior valor Até da a vida. caixinha nem fecha direito.
Mas é a caixinha. Muito né? linda. Sabe que a essa história. parte do Estação sempre traz Emociona boas a histórias gente, pra né? gente. Sempre são as Legal. melhores histórias. Que E gostoso. você, Obrigado doutora? por compartilhar com a gente. Olha, eu trouxe a plaquinha Oh. da coleira do meu primeiro cachorro, É. né? Que tem uma história e tem a ver um pouco, tem muito a ver com quem eu sou, né? Ele chamava Pacato, tá aqui o nome dele, pra quem quer Como ver. que é? Pacato. Ele era um É do Golden He-Man. Retriever, né? Criativo. Não era pincher. Não, ele era um Golden. E o Pacato, a história assim, eu não comprei, nenhum dos meus cachorros eu comprei, incrível, porque eu já tenho 4 cachorros. Mas ele era um filhote do cachorro da República do meu ex-namorado, da faculdade, né? E eles, por uma série de gastos e tudo, não estavam conseguindo ter 2 cachorros, acabaram me dando. Eu assumi o Pacato, eu ia lá todo dia, enfim. O Pacato, ele tá na minha vida, acho que ele ficou na minha vida dos 21 até os 30 anos de idade, né? E ele passou por diversas fases na minha vida e a gente tinha uma relação assim, eu acho que quem já teve algum bichinho, e era uma relação única, assim. Meus amigos sempre falam que o Pacato era uma pessoa, assim. Lógico, todos eles são, mas assim, Melhor do que pessoa. a gente andava sem coleira, a gente se comunicava com o olhar, e ele foi o meu parceiro na vida em diferentes fases, em diferentes relacionamentos, em diferentes amizades. Eu era uma acadêmica, estava no 2º, 3º ano de faculdade, desde que ele chegou para mim, né? Não exatamente para mim, mas acabou ficando comigo. E eu terminei a faculdade com ele, eu fui para aeronáutica com ele, ele morou no quartel comigo. Uma época, né? Ele não morou exatamente, mas ele ficava lá comigo em algumas situações que eu deixava na casa de uma amiga que morava dentro do quartel. E ele fez residência comigo, né? E quando eu me formei na residência, ele já estava um pouco mais velhinho, doentinho. Ele veio para Bauru e ele morreu aqui em 2017, né? Então, ele estava com quase 10 anos. Então, ele foi meu parceiro de trajetória aí, né? E vamos dizer assim, quem acredita, né? Em uma alma irmã, assim, que eu tive, né? Então, eu até falei, amor, o que eu levo amanhã? Que, meu Deus, não sei. Ué, leva alguma coisa do Pacato. Óbvio. Tipo, né? Não é nem nada do nosso casamento, nada. Não leva alguma coisa do Pacato, né? E tem muito a ver com a minha trajetória, inclusive legal, minha trajetória bacana. profissional. Né? Ele foi Eu muito quero mandar um beijo pro importante. Bud. Ele tá com a mão lá dele, ó, pelo jeito. É porque eu levei o Bud pra casa da minha mãe Ela ontem em comentou Jaú, aqui. porque eu vou viajar esse fim de semana, então eu deixei meu cachorro com a minha mãe pra ele ficar sozinho. Sempre. Ela comentou. Boa noite, galera. Vovó e Bud aqui. Beijos para o Bud. Não é Budweiser, não. Eu não bebo essa cerveja, mas é por causa da cerveja. Ele deveria chamar Heineken. Ele deveria esse chamar cara. Heineken. Beijo pra Heineken, Mas inclusive ele patrocina a chama gente. A Bud é mais legal. Eu também Que prefiro. lindo, assim, que lindo. Gostoso ouvir essas histórias. Nossa, maravilhoso. Gostoso compartilhar também com a gente, deixar esse registro aqui. E se você tem uma boa história e quer contar, quer compartilhar com a gente aqui no Estação 3, é só você entrar em contato no nosso Instagram, Estação 3 Oficial, e colocar lá por que você quer compartilhar a sua história, o que você pode agregar para nossa audiência e contar esse vir bater esse papo com a gente gostoso. Agradecer aqui Passa também rápido, né? a Risato, né, que tá cuidando minha mãe. do Bud aqui, a Daniela, a Sônia, que também A comentou até da Cristiane. pandemia, Mariane, enfim, A Mari. Eduardo Dias, abraço aí pra Gente, você. que maravilhoso. E eu posso terminar, antes da gente Pode. começar a se despedir? Pode. Pra gente, eu quero terminar com vocês. Eu quero terminar com uma frase do Eduardo para você, a mensagem final de vocês. O Eduardo colocou aqui, ó, informações importantíssimas para ser feliz. Né? Que é esse nosso papo de hoje. Então, eu sempre, junto com os colegas aqui, a gente termina e gosta de oferecer a oportunidade de vocês encerrarem o nosso podcast. Pra passar no Então, recado. nesse recado final de vocês, né, pense nessa mensagem. Vou pedir para vocês fazerem depois ali para a câmera 1, para vocês deixarem esse resultado final para as pessoas, essa mensagem, esse carinho todo. E que delícia voltar estar aqui com vocês. Antes da gente encerrar tudo, Episódio não poderia... especial Rock in Rio depois, hein? Pois é, tem as fofocas de bastidores de Rock in Rio, tem coisa novidade pra vir por aí. Não posso deixar de registrar hoje o nosso parceiro, a Ráfia, que tá com uma nova coleção, tá vindo aí atentos. com tudo. Então você que tá buscando
ter até Sim. o evento, né, deles. Você que está buscando um novo estilo, olhar para aquele seu guarda-roupa, renovar a sua vida, é só você entrar lá na Estilo Ráfia. Você vai ter a coleção sábado agora. Ali vai ter o lançamento da nova coleção, ou Primavera-Verão? Primavera-verão. Com novidades. E sabe o que eu tô achando mais legal? Eu pego no pé dos meninos, né, por causa da etiqueta. Essa aqui é minha, uma personalizada que eles fizeram pra mim, essa camisa amarela, que é uma peça única, tem um tom diferente na loja, mas essa aqui minha só eu tenho. E tem novidade na tag. Eles estão com novidade na tag nessa coleção Primavera-Verão, que a gente sabe que a Ráfia está trazendo ainda além desse lançamento das novas peças. O Thiago Bezotto voltou, um modelo maravilhoso ali da Ráfia, já fez uns spoilers nas redes. Eles estão com peças incríveis, não é mesmo, Paulo? Para quem quiser participar desse coquetel e saber mais sobre esse lançamento, o que precisa fazer? Galera, vai ter um coquetel então de lançamento, dia 17 de setembro, das 13 às 17 horas. Na loja Estilo Ráfia, como o Dionísio falou, fica ali na rua Antônio Garcia, 135. Para quem é de Bauru, é só seguir reto ali na... Como é que Gustavo chama? Maciel. Gustavo Maciel, ali onde fica a esquina do... Na Baby Galeria Batatas? 21. Na Galeria e 21, virar à Bebê esquerda. Batatas. Tava me fugindo o nome, Bebê Batatas. Só seguir reto ali, vai dar de cara com Taust. Fica nas galerias ali, a loja tá lindíssima, fez uma atualização, inclusive, de reforma e tudo mais. E valorizar os Não negócios são locais, empreendedores bauruenses, autorais galera. Vamos aqui dar uma da moral. nossa cidade. Parceiro É. nosso desde o início do podcast, vale Exato. ressaltar, estão desde o Com primeiro certeza. episódio com a gente. Um abraço pra vocês, Fiz obrigado. essa ressalva ainda no É. Rock in Rio e falei assim, invista marcas Exatamente. locais, Com certeza. use e divulgue os seus amigos. Galera, E para coquetel de você que lançamento. quer comprar peças da Ráfia de qualquer canto do Brasil, é só você entrar no site www.estilorafia.com.br, que sabadão tem peças novas, eu vou estar lá, eu tô Lançamento. em todo de Ráfia. Deixa eu aproveitar e agradecer os nossos outros parceiros, o Anderson Velasco, corretor de imóveis, que está junto com a gente desde o Desde o começo começo, também. né? Oportunidades imobiliárias para você, inclusive o Residencial Oriente. Multiovos, Multiovos, parceiro que é nova onde eu aí com a compro os gente. ovos que eu como, lá na Multiovos. Fresquinho, toda quarta e Fresquinho, sábado. toda quarta e sábado. Tem também o Chopp Brahma em casa para você fazer uma festa no fim de semana, ou precisa de alguma bebida, enfim, a pronta que fornece entrega. nossas bebidas aqui. Exatamente. E o Alex Sanches também está sempre com a gente. Desde o começo também. Desde o começo. Obrigado por Muito todos obrigada. E acreditarem se você no quiser ser um projeto. parceiro do Estação, entre em contato com a gente. Exatamente, nosso podcast ele é gravado ao vivo, se você está ouvindo em outra plataforma, em outro dia, diretamente do Lenha Podcast, o estúdio mais bonito do Centro-Oeste Paulista. O O único mais que tem esse bonito, trilho com maravilhoso melhores aqui, ó. equipamentos e com o melhor profissional. Não é demagogia. O Luciano é mesmo. Beni, o É cara. tecnologia. Obrigada, e agora a viu, gente vai encerrar novamente. Muito obrigado Eu pelas não tenho palavras histórias, para pelo dizer o quanto carinho. foi Que gostoso. enriquecedor Demais. e um privilégio poder ouvir vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Fer, obrigado. Obrigada, Dil. Obrigada, Obrigado, Paulinho. gente. E Obrigado. para encerrar, então, vou começar com As Primeiras damas. as damas. Primeiras damas. Olhando para aquela câmera, dê sua mensagem final, seu recado, fale o que você quiser. Bom, eu acredito que a gente tem uma missão muito importante ao falar de saúde mental, ao falar de suicídio, né? Mas a gente, que nem a gente estava falando aqui no começo, a gente tem que falar de vida, né? De vida é bem importante. Então, não se preocupe em ser feliz, ter o seu trabalho, lógico, se preocupe dentro das medidas, com seus objetivos, mas se preocupe em ser o que você é. Né? Se preocupe em se sentir bem consigo mesmo, em se entender melhor, em olhar para dentro e se sentir em paz. E se não, vamos buscar isso como objetivo, né? Se preocupe em ter hábitos saudáveis, se preocupe em vincular com as pessoas, em aproveitar o momento. Não é carpe diem, mas é mindfulness, né? Atenção plena. No momento onde você está, vamos trabalhar saúde mental de verdade, né? Porque a pergunta do colega aí foi, né, como fazer para ser feliz? Acho que não tem uma... Felicidade é relativo, né? Então, exatamente. Eu acho que eu responderia essa pergunta como felicidade é overestimated, né? Então, assim, não é que a gente não busque felicidade, mas felicidade não é o tempo todo. A gente é uma mistura de estados e de emoções e de situações, e ela faz parte da nossa vida como as outras fazem. Então, não vamos buscar ser feliz, vamos buscar entrar em conexão com a gente, vamos buscar viver a nossa vida da melhor maneira que a gente consegue,
respeitando as nossas limitações, algumas desabilidades que a gente tem, buscando sempre melhorá-las, né? E muito importante cuidar da nossa saúde, que é a máquina aqui, a máquina física e mental, né? Que está com a gente o tempo inteiro, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, né? Então vamos cuidar bem disso. Perfeito. Luiz. Bom, eu tenho falado... Nesse Setembro Amarelo está bem corrido, né? Muita gente falando muito de Setembro Amarelo. E eu tenho colocado nas palestras, se a gente pudesse resumir esse papo todo, se você estiver precisando de ajuda, peça. Se você tiver alguém ao seu lado que esteja precisando de ajuda, ofereça. Todos nós fazendo um pouquinho, lá no final, isso vira um montão, né? E se precisar, ligue 188. Precisou conversar, qualquer hora do dia, 24 horas, gratuito, ligue para o CVV, 188. Perfeito. Valeu, gente. Muito obrigada. Beijo pra Obrigada você que pela sua acompanhou. audiência. Obrigada Até pelo mais. convite. Até semana que vem. Tchau, valeu.